O que eu vou falar nesse vídeo aqui é sensível, mas, enfim, alguém tem que falar, né? E se você chegar no final do vídeo e achar normal, o problema já não é mais comigo, é com você. Vamos lá. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Missão cumprida. Então é isso, ninguém nunca vai explicar o que é essa missão e o que foi cumprido. Um ministro do TSE falando com Alexandre de Moraes que missão dada é missão cumprida. Isso aí, problemas na mídia. Deixa pra lá. Inclusive é o mesmo juiz que recebeu tapinhas na cara do Lula. Mas claro, tudo normal, com certeza é um juiz extremamente imparcial. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Ou seja, um ministro do STF dizendo claramente de que foi através da intervenção deles, a decisão deles, que possibilitou o Lula chegar à presidência da República. Também tudo normal. Peraí, enfrentou a Lava Jato? Como assim? A Lava Jato não foi uma operação contra corruptos? O STF, então, lutou contra a condenação de corruptos? Explica melhor, não deu para entender. Refrescando a memória aqui, somente nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, o STF tomou 123 medidas contra ele. E agora, neste novo caso, dessa narrativa, o Moraes cita ele 44 vezes. Ai, mas qual que é o problema disso? Nada, uai. Ele só é vítima, réu, promotor, investigador, advogado e juiz ao mesmo tempo. O mesmo juiz que está no top 1 aí no ranking de decisões monocráticas. Só em 2023 foram mais de 7 mil. E o que isso significa? Que ele toma a decisão sozinho, sem precisar de consultar os outros não decidem, só ele decide. Mais de 7 mil decisões na mãozinha dele. E assim, eu não sei se você sabia, mas quem julga impeachment de ministro do STF é o Senado, ok? Grave isso daí. E quem julga os senadores são o STF. Pronto, entendeu? O famoso joguinho casado. E dá sua moneda para mais uma coincidência. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. Logo o Pacheco, que nunca pauta um pedido de impeachment dele. Quando a gente normalizou isso? Simplesmente um juiz saindo do seu ofício, que é julgar simplesmente, para poder ficar entrando em contato com os senadores e pedindo voto. Oi? Mas calma, que piora. Um dia antes dessa confusãozinha toda aí sobre golpe, os ministros Gilmar Mendes, Zanin e Moraes estiveram na Alvorada, casa do Lula. E eles fazem reuniões de avaliação de cenário, que vem acontecendo com frequência. Mas você tá achando um absurdo, muita interferência? Calma, tá pouco, cabe mais, cabe mais. Ninguém menos, ninguém mais do que Andrei, o chefe da Polícia Federal. Enquanto isso, lá atrás, quando o Bolsonaro colocou o Ramagem como diretor da Polícia Federal, eles disseram que era desvio de finalidade. Ou seja, era competência do presidente fazer isso, ele fez, e eles falaram que não, opa, peraí, tá interferindo. Agora, encontrar regularmente com um presidente na casa dele, junto com o ministro do STF, aí tá tranquilo. Aí aqui, ó, tá de boa, normalidade. A gente normalizou o ministro do STF falando isso aqui pós-eleições. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Isso porque eles juram de pezinho que eles estão fazendo um discurso de pacificação do país. E é importante lembrar do artigo 95 da Constituição que fala, olha, dedicar-se à atividade político-partidária. Um juiz é vedado, é proibido ele fazer isso. Eu pergunto, um juiz, pós-eleições, falar que derrotamos o bolsonarismo no evento da União Nacional dos Estudantes, seria isso? Não sei. Já que é eles, pode, né? Claro. Dos 11, um foi indicado pelo FHC, 4 pela Dilma, 1 pelo Temer, 2 pelo Bolsonaro e os outros 3 pelo Lula. No mínimo até aqui já deu para perceber que não há uma segurança jurídica no nosso país. Pelo contrário, há um relacionamento jurídico. Isso é claro. Agora vamos para a treta de hoje. Mas antes, eu vou lembrar algumas coisas. Em 2019, o Janot disse que foi armado ao STF para poder matar o Gilmar Mendes. Você viu algum inquérito sendo aberto, algum julgamento, alguma narrativa? Janot assassino? Não, né? Pois é, talvez seja porque ele foi indicado por uma petista, a Dilma, né? Talvez, não sei, assim, só uma suspeita. Agora estão tentando emplacar no Bolsonaro uma tentativa de golpe. E quando você pega a lista do porquê que eles estão sendo indiciados, basicamente é por conta de informações falsas sobre o sistema eleitoral e incentivo a atos antidemocráticos. Aí eu te
pergunto, é crime questionar processo eleitoral? Uma pergunta, porque se for, vai ter que fazer umas prisãozinhas aí. Começando pelo PSDB, que disse que não é possível auditar o sistema do TSE e pede voto impresso. PSDB golpista. E depois tem que também lá no PDT, que em 2010 disse rejeitar novas urnas, também por conta da insegurança dela. E vai ter que prender também esse aqui, ó, Flávio Dino. Meus amigos, dá só uma olhadinha. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. No seminário sobre eleições digitais, o professor Diego Aranha conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ou seja, de duas uma. Ou questionar processo eleitoral não é crime, ou só é crime quando a direita questiona. Não tem outra resposta. E antes de falar aí sobre o tal do golpe, é importante falar de que eles meteram aí um padre no meio. O José Eduardo. Ele tava lá fazer o que no golpe? Ia dar cobertura espiritual, ó, vou rezar aqui que tudo dê certo. Tá de sacanagem, né? Falar que ele incitou fiéis a questionar a legitimidade das eleições. Oh, meu Deus. Prendam esse padre. Mais uma vez, se for assim, vai ter que prender também o Al Gore, que era um democrata que competiu contra o Bush e também pediu a recontagem de votos, porque, segundo ele, tinha irregularidades de votos lá na Flórida. Em 2004, John Kerry, também democrata, também alegou ali problemas lá em Ohio, e os deputados de esquerda, inclusive, também formalmente alegaram irregularidades e também nunca vi pedir prisão para ele. Em 2016, agora, abertamente, a Hillary Clinton e vários líderes democratas em diversas vezes também questionaram o resultado das eleições, falando que a Rússia tinha interferido nas eleições de 2016. Eu nunca vi também ninguém pedir a prisão para eles. Mas aqui no Brasil, um padre que faça a mesma coisa do que a esquerda mundial, inclusive aqui no Brasil também faz, aí não. Aí tem que indiciar e botar ele praticamente como um criminoso. Agora sim, vamos lá para o tal golpe de Estado. A pergunta é, se você redigir um documento baseado num artigo da Constituição, que será enviado para o Congresso e ele só surtirá efeito se o Congresso decidir, é golpe? Se você respondeu que sim e é petista, meus parabéns, você acaba de colocar a Dilma na cadeia. Porque na época da Dilma, antes do impeachment, foi também sondado decretar estado de defesa. E ela consultou o general Eduardo Vilas Boas. Ou seja, ela estava querendo dar um golpe, vai ser indiciado, vai ter aí investigação, vai quebrar o sigilo do celular da Dilma. Ixi, se quebrar, hein, eu acho que roda muita gente. Claro que não, pô. Porque o que acontece é simplesmente criação de narrativa atrás de narrativa. E quem fala isso não sou eu, é o papai Lula. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Ué, eu entendi, ué. Quer dizer que então o Bolsonaro salvou a gente? Ué, explica pra gente. O governo que tá querendo derrubar o Bolsonaro é o mesmo que triplicou pedidos para a Polícia Federal para poder investigar críticos e opositores políticos, que tem esvaziado o setor de investigação em troca de aumentar os inquéritos sobre o Bolsonaro. Assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas sério, isso aqui é inegável. Já tentaram emplacar Val do Açaí, interferência da PF, Queiroz, golpe de Estado, Marielle, minuta de golpe, porteiro da Marielle lá, joias, 51 imóveis, carteira de vacina, imóveis dos Estados Unidos, baleia, Covid, Marielle, Mauro Cid, embaixada da Hungria, o cara dormiu lá e... Meu Deus, não pode. Aí vem joia de novo e minuta do golpe agora é de novo. Sim, pode ser uma opinião minha, mas eu acho que existem coisas mais graves, assim, eu acho. STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em galerias de Campinas. Solto pelo STF, traficante André do Rap completa 3 anos foragido. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. Sério, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando sobre decisões absurdas do STF. Mas o importante mesmo é os caras que queriam dar um golpe e que não conseguiram pegar nenhum táxi. Tipo assim, eu não sou nenhum tipo de especialista em segurança pública não, mas, tipo assim, eu vou cometer um atentado terrorista ali e aí eu vou chamar um táxi. Ô, táxi. Ei. E a outra narrativa é que o Felipe, que era assessor do Bolsonaro, simulou ter ido aos Estados Unidos para esconder da polícia. Cá entre nós, quem que quer esconder e vai pro aeroporto? Eu vou pra casa da minha sogra porque eu quero esconder da minha mulher. Isso não faz o mínimo de sentido. Mas vocês lembram que numa conversa entre 2 assessores do Moraes, eles disseram isso aqui, ó. Eles estavam caçando algo para poder ferrar a galera da direita, mas eles só estavam achando publicações jornalísticas, não estavam falando nada.
E aí a resposta vem. O cara fala, use a criatividade, risos e risos. E realmente estão usando a criatividade assim, pra danar. E eu não vou nem comentar e indiciar alguém por conta de discurso de ódio, porque sério mesmo, se tem alguém que já sofreu discurso de ódio nesse país é Bolsonaro. Desde encenar matando o cara, até jornalistas falando do porquê ele torce pra ele morrer, e empresa artística colocando a cabeça dele como uma bola de futebol. Aí é bom lembrar que o Bolsonaro não está inelegível porque ele cometeu corrupção, pedalada fiscal, algo do tipo não. Foi por conta disso daqui, ó. Reunião com embaixadores durante a eleição. Agora eles querem prenderem por conta de um golpe de Estado. Me parece, a esquerda quer colocar no mesmo pé de igualdade Bolsonaro e Lula. Tipo, Lula foi preso por corrupção, mas o Bolsonaro também foi por golpe de Estado. O Bolsonaro sofreu um atentado. E agora a gente também. E assim, negar que o Bolsonaro realmente foi o único a sofrer um atentado real contra a sua vida é negar a realidade, bicho. E ele sim, foi o único de fato presidenciável que sofreu um atentado, é negar a realidade, bicho. E o pior, até hoje não descobriu quem mandou o Adélio matar o Bolsonaro. Assim, em qualquer país sério, igual nos Estados Unidos, quando alguém tenta matar um presidente, meu amigo, é uma mobilização geral. Imagina se o Lula, STF, Moraes investigasse o Adélio igual investiga o Bolsonaro, hein? Nossa Deus. E se investigasse o Lula igual investiga o Bolsonaro, já teria, sei lá, até achado o dedo dele. E será que deve ser por isso todo o desespero? Nova pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula. E o Bolsonaro sempre fala isso, né? Se ele é um cara que, enfim, não vale de nada, etc., por que não deixa ele de concorrer? Deixa ele concorrer aí, pô, rapidão, só pra gente ver o negócio. Aqui do chocolate. E aí você pode me perguntar, Nicolas, o que dá pra fazer contra tudo isso? Na CCJ, por exemplo, a gente conseguiu avançar e colocar ali alguns limites contra o STF, decisões monocráticas, por exemplo. Foi um bom avanço. Mas eu preciso repetir, de que quando nós não estamos em uma democracia, muito dificilmente instrumentos democráticos vão surtir efeito. Afinal de contas, não é uma democracia. Por isso, não desista de colocar boas pessoas no executivo, no judiciário, no legislativo, porque é só ocupando esses espaços que a gente vai tirando essa galera. Enquanto isso, o Rui Barbosa tá mais do que certo. E a ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. Veremos pelos próximos capítulos.